O caminho da propina pode ajudar o governo brasileiro a identificar envolvidos na máfia das próteses. A prática traz prejuízos aos planos e também ao SUS, que pagam por produtos importados e superfaturados. Repórter Carolina Ercolim. Relatores das CPIs da máfia das próteses, na Câmara e no Senado, avaliam que a confissão de pagamento de propina a médicos do SUS por uma gigante do setor deve ser investigada no Brasil para dar nome aos bois. Além disso, o novo capítulo da briga entre planos de saúde e fabricantes pode pressionar o governo a tirar do papel as propostas dos relatórios finais dos dois parlamentares, deputado André Fufuca e senador Humberto Costa. Na semana passada, a Jovem Pan teve acesso com exclusividade a documentos da Justiça, onde a americana Zimmer Biomet Holdings, que é uma das maiores fabricantes mundiais de joelhos e quadris artificiais, admite pagar suborno em troca de facilitação nas vendas. Segundo a empresa, o esquema que começou em 2000 funcionou por 8 anos. Mas, na verdade, continuou operando apesar da assinatura de uma espécie de acordo de leniência baseado na lei americana anticorrupção. Eles chegaram a pagar uma multa criminal de mais de 17 milhões de dólares. As comissões giravam em torno de 10% a 20% e eram pagas aos médicos que atuavam no sistema público de saúde para dar preferência às próteses fabricadas pela empresa. Para dar uma dimensão do tamanho da propina, a variação de preços de uma mesma prótese em diferentes estados passa de 3.000%, segundo estudos da Anvisa. No acordo, onde se compromete a não negar as acusações ao público ou perante qualquer tribunal, a Zimmer garante que o maior esquema de propina era operado aqui no país. Para o senador Humberto Costa, o processo joga à luz a uma discussão que estava adormecida desde a troca de governo. Segundo o petista, uma resolução da Anvisa que estabelecia critérios de preço para próteses no Brasil foi esquecida na gaveta em 2016. O texto, baseado no trabalho da comissão, também virou um projeto de lei parado no Congresso. Fizemos algumas pequenas modificações nessa resolução e transformamos num projeto de lei. Mas de lá até agora, desde o final da CPI até agora, não houve nenhuma movimentação dessa proposta dentro do Congresso Nacional. Está andando a passos de tartaruga. É também essa uma oportunidade para esse tema vir à baila e, quem sabe, nós conseguimos aprovar essa resolução. O relator da CPI na Câmara Federal, André Fufuca, afirma que a investigação da Polícia Federal, Ministério Público e Ministério da Saúde ajudará a identificar os envolvidos no esquema, que são generalizados nos processos que tramitam na Justiça Americana. Na época da CPI da Câmara, todas as documentações que a CPI havia foi encaminhado à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para que eles fizessem mais diligências e aprofundassem a investigação. Então é importante que saibam quem são os médicos responsáveis, quem são os hospitais, quem são os participantes desse esquema, que infelizmente ainda acontece no nosso país. A ação não menciona nomes nem valores, mas afirma que a empresa lucrou mais de 10 milhões de reais com as suas vendas no Brasil em 4 anos. A Associação Brasileira de Planos de Saúde, que move a ação contra a Zimmer Biomet no exterior, denunciou o caso ao Ministério da Saúde na última quinta-feira. Em nota, a pasta disse que o ministro Ricardo Barros havia solicitado à Abrange já o envio formal do pedido para investigação, mas que isso ocorreu apenas agora. O texto ainda diz que enviará o material à Polícia Federal, aos órgãos de controle e aos órgãos competentes para apuração dos ilícitos relatados no ofício. Também procurada pela Jovem Pan, a Zimmer Biomet Holdings não se pronunciou. A reportagem exclusiva da Carolina Ercolim, aquela história, não é, professor Vila? A gente falou muito quando vinham informações, principalmente do Rio de Janeiro, a corrupção no Rio, mexendo nos aposentados, sim, mexendo nos pensionistas e na área da saúde também. É a corrupção dos políticos que acaba tendo consequência no dia a dia das pessoas. Envolvendo médicos. Médicos, o que é terrível, né? E cabe perguntar ao Conselho Regional de Medicina, que primeira pergunta o que o CRM vai fazer, né? Primeira coisa. Segundo, essa questão que é uma metástase, né? Ou você, eu não sei se nós temos cura, nós Brasil, né? Sinceramente falando, né? Porque é incrível em todo lugar. Esse caso é inacreditável. O que a Carol fez, esse excelente levantamento, de prótese, quer dizer, você não tem mecanismos no interior do Estado de controle nenhum. Coisa mais fácil é roubar o Estado. E quando eu falo Estado, no sentido
conceitual amplo, que inclui as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, os 3 poderes da República, os seus braços, como os bancos, empresas estatais, etc. Né? Ou seja, no sentido amplo tal do significado do que é o Estado tal. E não tem mecanismo nenhum de controle. Você pode desviar a hora que você quiser. E aí o mal já está feito. Quando a justiça vai atrás, não tem condições de remediar o mal. Esse é um dos grandes problemas brasileiros. Como eu digo, infelizmente, e não falo com prazer, no Brasil, o Estado Democrático de Direito está a serviço do crime.